E aí galera, boa noite. Vamos começar. Sejam bem-vindos. Vamos entrando. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindos. Hoje nós vamos ter um bate-papo super especial com o Dr. Eduardo Ávila, palestrante da Jornada da Rebelião Saudável, né? E médico ortopedista, triatleta, ultramaratonista, especialista em fisiologia do esporte. Vamos conversar um pouquinho sobre a necessidade de carboidratos na prática esportiva. Tá? Não reparem o meu corte de cabelo. Boa noite, boa noite, boa noite, Sinete. Não reparem meu corte de cabelo, mas é porque eu errei o pente. Eu comprei uma máquina nova de cortar cabelo e achei que o pente tinha a mesma graduação da minha máquina antiga, só que eu errei. Cortei no zero. Vamos lá, deixa eu chamar aqui o Dr. Eduardo. Pronto, já convidei aqui o Dr. Eduardo para a gente já começar o nosso bate-papo. Enquanto ele entra... Opa, Dr. Eduardo Ávila, seja Olha bem-vindo, meu só. querido. Fala, Henrique. Como é que tá, cara? Tudo bem? Tô careca, cara, total aí. Não, mas tá bonito, cara. Tá Oh, rapaz, muito bonito. O obrigado. cara, quando é bonito, não precisa de cabelo, né? Vixe, rapaz, agora você me deixou cheio de perna agora. Como é que estão as coisas por E aí, meu aí? amigo? Tudo tranquilo, cara. Frio tá voltando Tranquilo? aqui. Tá voltando frio? Tivemos uma trégua aqui esse final de semana, mas já Aham, esfriou de novo. tá Aqui certo. não. Esse período é o período mais frio por aí, né? Nosso inverno aí vai mais um mês ainda, um mês e pouco de frio. Ah, tá certo. Cara, vamos bater um papo muito legal hoje. Espero que pela próxima hora aí a gente possa interagir bastante com o pessoal. E queria que você começasse se apresentando um pouco para a galera, né? Dizendo de onde é que você vem, o que é que você fez, o que é que você. Porque eu sei que você é um cara que já correu até, já fez até Ironman, né? Então, assim, o seu nível é outro, né? Bom. Quando tu fala assim, essa apresentação toda, assim, o cara começa a pensar, puta, não tô treinando o suficiente para merecer essa Isso. apresentação toda, né? Porque tu sabe que diferente, não sei se felizmente ou infelizmente, mas eu não tenho assim uma constância de treinamento e de volume de atividade que outras pessoas têm, né, que estão ali no esporte Uhum. há 10, 15, 20 anos e estão sempre participando de provas, sempre fazendo cada vez desafios mais maiores, né? Eu tive alguns momentos assim que eu Oi, consegui amor, treinar seja bastante. bem-vinda. Eu tive alguns Isso. momentos em que eu consegui treinar bastante, fazer provas Aham. longas, fazer Ironman, fiz algumas ultramaratonas, fiz prova de 100 quilômetros de montanha e tal, mas não é o meu Nessa basal, época, vamos nessa dizer. época, o seu nível de treinamento era mais arrochado, né? Mais invocado. Assim, o treino mais intenso para mim foi no período do Ironman. Não, Acredito. não só porque é o que, na minha opinião, requer mais treino mesmo, né? Não Uhum. é assim, a prova de 100 quilômetros que eu fiz em 23 horas, né? 100 quilômetros de montanha. Então, não o Ironman eu fiz em 10 horas e 39. Mas o Ironman tu precisa treinar três coisas diferentes, né? Então, assim, é Uhum. natação, é ciclismo, é corrida, mais um funcional. Então exige uma organização no teu calendário e uma dedicação muito maior. Não dá para tu treinar, não, vou treinar só um, ou vou treinar só dois e vou fazer. Não dá, né, cara? Não faz a Cara, prova. e um treino desse para o Ironman, por exemplo, é um treino que você acaba tendo que treinar 2 vezes por dia, né? Muitas vezes sim. Muitas Como é vezes que você, sim. como é que você conseguia, entrando aqui um pouquinho nessa seara esportiva, como é que você conseguia conciliar isso com o teu trabalho, cara? Não ficava puxado? Sim, sim, fica. Sim, era um momento que eu não tinha filho ainda, né? Ah, Então é uma coisa que facilita um pouco. Claro que tem muita gente que tem filho e que faz também, mas eu como médico é sempre complicado a agenda, né, cara? A aham, gente não, é. dificilmente a gente tem uma rotina de trabalho super light assim, embora eu não tenha nunca tive um volume de trabalho tão grande também. Eu tenho trabalho em consultório, então assim sempre fiz o meu horário, mas no período do Ironman eu nos últimos 3 meses que é o período crítico ali, antes da prova,
eu diminuí um pouco o meu horário de trabalho e eu fazia alguns treinos que eu acordava às 5 da manhã, treinava natação 2 vezes na semana. Eu não me lembro agora em detalhes, tá? Mas duas ou Claro, três vezes claro. na semana eu treinava natação 1 hora e pouco ali, das 6 até as 7h30. Então, o meu dia de trabalho começava 8h30, 9 horas. Então, eu já tinha feito um Uhum. treino. E final do dia fazia um treino de corrida. O ciclismo eu fazia treinos em casa, final da tarde, fazia treino no rolo e final de semana pedalava na rua. E o final de semana, para quem faz triatlon, quem faz prova longa, sabe o que eu estou dizendo. O final de semana é onde tu faz os treinos mais pesados. Começava com o longo de corrida na sexta de tarde, e que num determinado momento a prova de corrida é uma maratona. Então, o volume de treino de corrida é muito semelhante a quem faz maratona. Eu fiz maratonas fora do Ironman e o meu desempenho nas provas foi bem semelhante ao que foi quando eu fiz o Iron. Então, assim, Uhum. o volume de treino é bem parecido. Então, tu tem o longo de corrida na sexta de tarde, depois no sábado tem o treino de transição, em que tu faz às vezes faz natação antes, às vezes não, mas enfim, faz um pedal moderado ali, mais uma corrida, ou faz só um treino de ciclismo, aí varia um pouco, faz um treino de ciclismo mais longo no sábado, uma transição no domingo. No final ali, eu estava fazendo nos domingos, a gente fazia uma transição com natação, pedal e corrida no sábado e um ciclismo longo, tipo 160, 180 quilômetros, com Quase, mais quase uns. a prova, né? Quase É a a prova é prova, né? 180. E aí 12, 15 de corrida depois. Então isso aí acaba tomando 6, 7 horas do teu tempo, né? Então tu sai de casa às 6 da manhã e volta quase no meio da tarde. Então é É, um tem que ter volume bem muita, grande. muita, muita dedicação, né, cara? É um volume grande, cara. E assim, um desgaste físico cumulativo, assim. Ô, Regina, tudo bem? Seja A bem-vindo, doutora Regina Regina. chegou aí, legal. Então, assim, o desgaste que tu acumula nesse período é uma coisa bem importante, assim. Entendi, Eu vou fazer entendi. uma pausa aqui, vou me apresentar rapidamente, porque aí nós já começamos a falar do Iron e eu acho que é daí que começa Sim, sim. eu não vou seguir a história porque é aí que começa o nosso assunto de hoje, né? Então, Aham. assim, eu sou médico ortopedista, sou formado em 2002 pela URGS, eu vou estou completando 19 anos de formado agora, e fiz residência em ortopedia direto, entrei direto na residência, nunca atendi paciente clínico nesse meio tempo, fiz ortopedia, da metade para o final da minha residência eu escolhi a subespecialidade em peito e tornozelo, então terminei minha residência, acompanhei por um período um colega aqui que fazia peito e tornozelo, depois viajei para fazer um estágio na Itália, um fellow em peito e tornozelo, voltei e 2007, final de 2007, eu estava abrindo meu consultório e atendendo meus pacientes de ortopedia, pé e tornozelo. Nunca, eu nem atendia. Eu comecei depois de um bom tempo a atender casos de acima da canela, como eu digo, né? Eu sou Uhum. médico das canelas para baixo. E aí, porque, cara, é muito engraçado isso. A medicina veio no último século, assim, né? Veio se especializando, e aí, 50, 60 anos atrás, a ortopedia era o médico que fazia parto, que cuidava das crianças, que tirava o apêndice e fazia o atendimento em ortopedia. Entendi. E aí foi a coisa se especializando, foi entrando as especialidades, e nos últimos 20 anos, talvez 30, fora daqui, a ortopedia foi se especializando, né? Então eu peguei uma época de residência em que a maioria dos colegas que tinham recém saído ainda não tá, muitos ainda não estavam na subespecialidade. Peguei uma época Uhum. de transição em que o pessoal estava começando a virar regra fazer uma subespecialidade. Então, para mim, era aquilo ali. A medicina é cada vez mais especializada. Eu não vou atender joelho, não vou atender quadril, lombalgia, esse tipo de coisa. Não vou operar nada que não seja peito e tornozelo. E esse é o caminho que as coisas vão e vai ser cada vez mais assim. Daqui a pouco o cara vai atender. E como tem, né, nas linhas de pesquisa, tu vê o cara que trabalha mais com antepé, outro que trabalha mais com retropé e Incrível. tal.
E eu, cara, para mim é isso aí que ia acontecer. Você fica cada vez sabendo tudo sobre nada, né? O final das horas você sabe tudo sabendo sobre cada vez mais sobre cada vez menos. E É. eu vou te dizer, cara, que existem situações, eu não acho que isso é uma tendência totalmente ruim ou que isso seja algo que vai acabar. Porque tem muitas situações em que é importante isso. E a gente vê no dia a dia ainda hoje, tu fazer uma cirurgia de deformidade do pé com um ortopedista geral, a maioria dos ortopedistas gerais nem faz isso mais hoje em dia, né? Entendi. Então Nem se arrisca, né? não tem sentido tu não procurar um cara que seja especialista em pé e tornozelo, e às vezes um cara que é especialista, que é referência naquela cirurgia específica. E eu estou dando o exemplo da minha área, como nas outras áreas também tem. Então, essa necessidade, esse mercado, ele não acabou. Mas, por outro lado, aquilo que me satisfazia muito, depois eu fiz mestrado, em 2011 defendi meu mestrado, eu estava muito certo de que o meu caminho estava definido. Eu gostava muito da área acadêmica, fui professor, fui preceptor da residência durante 9 anos, chefe do grupo do pé aqui da Santa Casa. Então, para mim, estava muito certo no início, ali nos primeiros anos, que eu ia seguir esse lado mais acadêmico, né? Ia ser professor, que eu ia me dedicar sempre para uma subespecialidade médica e que aquilo ali ia me satisfazer como me satisfazia no início completamente. Com a vida correndo, né? Eu comecei a me envolver com esporte, praticando triatlon, Ironman e tal. Duas coisas aconteceram. Uma coisa que eu comecei, pela minha prática, a estudar sobre nutrição, sobre fisiologia do esporte, sobre treinamento, sobre biomecânica de corrida. Comecei a estudar isso por fora. Por fora eu digo assim, né, de uma maneira que não era voltada necessariamente à minha prática profissional, mas com objetivos pessoais, assim. Comecei a ler, porque como a gente eu sempre fui muito curioso, muito de ir atrás das coisas, de querer saber e tal. Então eu sempre fui assim, questionador e tal, e eu comecei a ler muito sobre isso. Entendi. Quem faz provas de endurance, assim, de longa distância, sabe o quanto a nutrição é uma modalidade à parte, assim, né? A gente fala que a nutrição é uma modalidade, é uma quarta modalidade do triatlo, né? E nas provas de endurance, de corrida, de ultramaratona, também é super importante, é algo que faz muita gente boa desistir de uma prova ou não conseguir ter um bom desempenho. Então eu fui estudando essas coisas paralelamente, fui aplicando para mim e comecei a atender cada vez mais gente desse meio esportivo, que não era necessariamente um objetivo meu profissional, mas que foi acontecendo, porque eu tô ali treinando, aí o cara tem uma dor no pé, tem uma fratura por estresse, vai o cara lá, aí os caras vinham consultar comigo e diziam, não, eu consultei com o teu colega lá, mas ele falou que essas corridas que eu faço é loucura, então ele mandou eu parar, disse que é para eu fazer outra coisa e tal. Aí eu vim aqui porque tu nos entende, tu também corre. Não, isso não é necessário, não é necessariamente um pré-requisito para tu atender bem, para tu ter uma conduta adequada, mas eu via que as pessoas se identificavam muito e acabavam vindo. E não deixa de ser uma vantagem, né? Cá entre nós é bem loucura mesmo, né? Pô, 4 km de natação, 180 de bike, mais uma maratona é um negócio meio... Assim, a pessoa não pode ser normal para fazer essas coisas. Né? Não é uma... Cara, se eu te falar se tu for ver o que são as ultramaratonas, cara, que os caras passam a noite inteira correndo, que os caras fazem ultramaratona no gelo e congela os dedos dos pés, isso eu acho que é mais loucura ainda, mas e não tem limite, cara, tu faz essas provas de 100 km, aí tem os caras que vão fazer 100 milhas, aí daqui a pouco tem os caras que vão fazer prova de 270 km, aí tem as provas de 300 e não sei quanto, com 30 mil de altimetria, que fica uma semana,
Cara, Nossa, não acaba. Aí é tem, muito daqui a pouco tem doido. os caras que atravessam o Ártico lá, então isso aí, cara, não tem limite, né? Eu acompanhei parte da prova do Alessandro, né? Do Alessandro Aham. Medeiros, as 100 milhas lá. E, cara, o cara tem que ser. É assim, a gente sabe que do ponto de vista de quebrar barreiras, né, de quebrar paradigmas, as pessoas normais, as pessoas comuns, elas não quebram paradigmas, elas não quebram barreiras. A gente sabe disso. Só quem quebra barreira e quem quebra paradigmas são as pessoas anormais, são aquelas que não veem limite na frente dela. Ou que até veem limite, mas olham esse limite como uma barreira a ser ultrapassada. Né? Então, assim, eu falo brincando que isso realmente é uma coisa assim de maluco, mas não é maluco no sentido pejorativo, não. É de pessoas que não enxergam a impossibilidade, né? Eles enxergam, para essas pessoas, é aquela frase do Muhammad Ali, né? Do Cassius Clay. O impossível é só uma questão de tempo até você conseguir. Né? Então, eu acho isso fantástico, cara. Eu acho que quem pratica esse tipo de esporte, eu não tenho esse perfil, tá? Eu já corri uma época na minha vida, a gente vai até bater um papo sobre isso, que eu corria descalço, né? Corria com Five Fingers, né? Mas assim, eu nunca cheguei, o máximo que eu corri foram 16 quilômetros. Então, não tem nada a ver com o tipo de prova que você fez. Pô. Eu acho, É. é assim, eu acho, eu não me encaixo dentro dessa perspectiva, mas eu admiro muito quem faz esse tipo de, de treino, sabe? Cara, o treino, o esporte de endurance é um esporte muito de cabeça, né? Sim. Então, esse desafio, ele é um desafio muito mental. Uhum. Tu não faz um nível de esforço, tu não tem um nível de sofrimento físico tão grande quanto parece quando tu pensa de fora. Assim, meu Deus, imagina o cara isso, o cara deve o cara deve, sei lá, vomitar no meio do caminho, desidratar e tal. Isso até pode acontecer, mas de um modo geral, é um sofrimento lento e constante, vamos dizer assim. Se tu vê a prova de triatlon das Olimpíadas, que os caras completaram em 1h40, 1h45, não sei, não me lembro agora o tempo, mas enfim, que é menos de 2 horas, o triatlon olímpico, que é uma distância muito menor, teve muito cara, e sempre tem, o triatlon olímpico, tipicamente, tem muito cara que chega caindo, que chega e não consegue se levantar na linha de chegar. O cara cai 100 metros antes e vai engatinhando, entende? Então o nível de sofrimento físico é muito maior, por causa da intensidade. Entendi. Então, Entendi. o Ironman, tu vai ver pouco isso. Se tu ficar olhando a chegada do Ironman, tu vai ver os caras chegando felizes. Muitos chegam Eu caminhando, o cara tenho. chega no... Fala. Não, eu queria dizer que eu tenho uma imagem de Iron Man, porque eu tinha, acho que uns, sei lá, 10 anos de idade, 8 faz muito tempo isso, muito tempo. Eu tenho 46 hoje, então faz pelo menos uns 35 anos atrás. Que eu lembro meu pai assistindo, meu pai era corredor, né, gostava de correr. E eu lembro ele assistindo um Globo Esporte e estava finalizando um Ironman em Kona, porque o Ironman surgiu lá, né, é uma coisa que era sempre praticada lá Uhum. e tava finalizando um Ironman lá, e era noite já. E eu lembro, a cena é viva na minha mente, eu assistindo com ele a provas finalizando, e uma pessoa chegando desse jeito, chegando engatinhando. Eu lembro claramente o semblante dela, o esforço, o que eu senti na hora quando eu vi aquela cena, porque parecia, ao mesmo tempo, uma relação de superação muito grande, né? Mas parecia também aquela história. Cara, eu, criança, né, com 10 anos, 11 anos de idade, por que essa pessoa continua fazendo isso, né? Então, quer dizer, é uma programação mental, um foco muito grande. Eu acho que esse talvez seja um dos maiores benefícios, né? Porque se a gente for parar para pensar, em termos fisiológicos, você agride muito o corpo, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. O desafio de tu fazer essas provas, para a maioria das pessoas que estão lá, é um desafio pessoal, é uma superação pessoal, tá? E Uhum. foi sempre o meu caso, tá? Para alguns poucos, é tu te comparar com os outros, é tu ter uma colocação no pódio, é tu ganhar a prova, é tu te Certo. classificar para o campeonato mundial, mas isso são poucos, né? Isso é uma minoria. A maioria é um desafio pessoal. Eu fui assistir o Ironman do Havaí não, o Ironman aqui de Florianópolis, tá? Ele tem Uhum. agora em Fortaleza também, né? Tem dois no Brasil, Teve Fortaleza dois. e Florianópolis. Eu fui assistir
E eu nunca tinha feito triatlo, eu sempre corria assim, recreativamente, da adolescência, desde o colégio. E eu fui e gostava muito de pedalar. Natação nunca foi minha praia. E eu fui assistir em 2009 ou 2008. 2009 fui assistir o Ironman em Florianópolis. E, cara, eu assisti aqueles caras saindo da água de manhã, entrando na água, amanhecendo, os caras entrando e nadando 3.800 metros dentro da água, uma hora e pouco de natação, saindo da água e subindo na bicicleta, e o cara passava 5 horas pedalando, e aí chegava da bike, descia, maratona, cara, tu passa o dia inteiro ali na função, tu vai pra lá, vai pra cá, vê os caras pedalando, vê os caras... Cara, eu olhei aquilo e disse, eu tenho que fazer isso aí, cara, isso é muito legal. Então, assim, pra mim foi uma coisa que eu botei na cabeça, assim, ó, eu vou fazer isso aqui, cara, eu vou fazer. Entendi. Eu vou treinar, eu vou completar essa prova. E na época, o Ironman, no dia seguinte da prova, abria a inscrição pro ano seguinte. E abria a inscrição e completava. Então tu não tinha como te inscrever assim, ir pensando. Peraí que eu vou pensar, não tem. Então aquilo era 2009 e no dia seguinte terminou as inscrições para 2010. E eu não me inscrevi. Então eu comecei a treinar uns meses depois, comprei bicicleta, fui comprando as coisas, comecei a treinar, treinei uns 3 meses e já fiz um meio Iron. Já fiz a prova, já senti, gostei e tal. E aí, no ano seguinte, eu me inscrevi para 2011. Então, eu com um pouco mais de 1 ano e meio de treino, eu fiz o Iron. E depois disso, dei uma diminuída no treino e tal. Enfim, e aí chega a história da minha história na parte de nutrição, que foi uma coisa mais importante, assim. Cara, a gente pensa assim, né? O cara vai estar treinando uma prova dessa, o cara treina 20 e poucas horas por semana, o cara vai emagrecer muito, né? Porque o cara é um volume de treino e um gasto calórico, se tu fizer as contas lá, o quanto o cara gasta de caloria só nos treinos, é mais do que o gasto basal, né? E não foi assim que aconteceu. E não é assim que aconteceu, nem comigo, nem com a maioria do pessoal que treina. Tu treina e os gordinhos continuam gordinhos, os magrinhos são magrinhos e os gordinhos seguem gordinho. Às vezes o cara emagrece um pouquinho. E eu sou um cara que não sou magro e sempre lutei assim, com sobrepeso. E eu continuei no mesmo peso até um mês antes, 1 mês e meio. Ali no último mês eu dei uma secada. Porque é tanto volume, e aí eu acho que entra um pouco de catabolismo, entra um pouco de volume muito grande, tu acaba não conseguindo dar conta, e eu perdi ali uns 2, 3 quilos na reta final, uns 3 quilos, em relação ao meu peso basal. Nos 2 meses que se seguiram a prova, eu engordei 10 quilos. Então, o que aconteceu? Eu tive eu desregulei, né, o meu metabolismo, eu fazia todos os treinos e provas baseado em carboidrato, eu tomava gel de carboidrato a cada 30 minutos, então fazendo as contas... Quer dizer, uma prova você fez em 10 horas o Ironman, foram 20 pacotinhos daquele. É isso aí, cada pacotinho 18 gramas de carboidrato. Caramba, então, 18 vezes 20, 360 gramas, quase meio quilo de açúcar numa prova. Mas foi provavelmente mais que isso, porque tinha carboidrato líquido também, tinha o Endurox, aquele que é com um pouquinho de proteína junto, teve Gatorade, que a gente toma nos postos. Então, cara, eu consumia uma quantidade de açúcar que era ridícula, né? E tanto nos treinamentos quanto na prova. E quando tu diminui assim abruptamente o teu gasto diário, até o teu metabolismo se regular, tu imagina o que era a minha insulina basal naquela época, né? Insulina lá em cima, né? Então aquilo ali me desregulou e eu cheguei num peso que eu nunca tinha chegado antes. E lutei muito para conseguir baixar o peso, demorei bastante tempo para voltar para o meu basal, e aí voltei à minha oscilação normal, só que batendo num limite mais alto a partir daquilo ali. Então, foi algo que me fez pensar muito, assim, porque, na verdade, me atrapalhou ter feito o Ironman. Porque me deixou, me aumentou o meu limiar, assim, vamos dizer, até onde que eu chegava de
de peso, né? E aquilo, e eu muitas vezes depois treinei, fiz outras provas, e eu nunca mais emagreci. Eu consegui emagrecer independente do treino, mas eu nunca consegui emagrecer treinando, tá? Isso nunca aconteceu. E eu via que as pessoas não emagreciam treinando. Tu olha numa largada de um Ironman, tem um monte de gordinho, bem treinado pra caramba, mas gordinho ainda. Tu olha numa largada de uma maratona, tem um monte de gordinho. E aí tu vê assim, não, os caras que vão bem são magros. Mas não é que eles ficaram magros porque eles treinaram. Sempre foram, né? Eles são privilegiados geneticamente. Alguns podem ser super disciplinados, pode ser que estejam indo contra a natureza, vamos dizer assim, né? Eles sempre foram. Né? O maratonista é magro, o queniano, o maratonista lá é magro porque ele é assim. Ele é bom maratonista porque ele tem esse corpo. Né? Uhum. Senão a gente ia jogar basquete para crescer, a gente ia, né? Exatamente. Então, Exatamente. não é assim que a coisa funciona. Você aproveita as características que você tem, né? É engraçado que tu dá o exemplo do basquete, todo mundo dá risada, mas na corrida as pessoas têm dificuldade de aceitar isso, né? Elas sempre têm aquele raciocínio, não, o cara correndo desse jeito não tem como o cara ser gordo. Isso não tem nada a ver, né? Então, assim, eu as minhas questões de peso e tal, num determinado momento, em 2016, eu fiz uns exames, eu estava passando por um período um período super estressante, assim, de coisas boas e ruins ao mesmo tempo, né? A minha avó tinha acabado de falecer, a minha avó era uma pessoa obesa, fumante, tinha infartado 2 anos antes, então era uma pessoa assim que tinha todos aquele perfil, né, ruim assim de saúde, né? E ela ainda assim foi falecer com mais de 80 anos, mas ela morreu por complicações de uma prótese de joelho que ela fez, que ela provavelmente não teria precisado, né, se não fosse esse histórico dela, né? Entendi. Então, minha avó tinha acabado de falecer, a minha filha tinha nascido, eu estava com uma paciente super grave que eu estava cuidando, internada, um caso que estava me consumindo muito. Então, assim, um monte de coisa na vida do cara e eu engordei e tal, me descuidei. E aí eu botei na cabeça, cara, eu vou me inscrever para uma maratona e vou emagrecer. E vou treinar e vou emagrecer. Eu funciono assim, funcionei assim já muitas vezes. Eu boto uma meta e aí eu organizo as coisas porque eu tenho aquele compromisso comigo mesmo. E eu me inscrevi para uma prova, me inscrevi para uma maratona de montanha, minha primeira maratona de montanha, 1 mês e meio antes da prova, 2 meses antes da prova, e coletei os exames de sangue e veio 126 de glicemia. Claro Sério? E claro que eu não fiz insulina, não sabia, né? Mas e aquilo ali, velho, tô ferrado, né, cara? Tô com 37 anos, tô pré-diabético. Eu aprendi na faculdade que diabetes é uma doença irreversível. Eu já saí da normalidade, ou seja, eu não vou voltar mais. E aquilo ali me apavorou, cara. Porque eu já amputei muito pé de diabético. Tem aquela história que o diabético é um paciente indisciplinado, que o diabético é um paciente ruim, que a gente manda o cara emagrecer, o cara não emagrece, que o cara continua comendo mal, o cara faz tudo errado, o cara não se cuida. E aí o cara começa a ficar com medo de ficar cego, de ficar broxa, de de ser amputado. Daqui a pouco eu disse, cara, eu tô com 30 e poucos, eu vou infartar antes dos 60, entendeu? Começa todas aquelas coisas. Você começa a ficar. Você pensa nas consequências, você começa a ficar com medo, né, cara? Exato, exato. E, cara, eu tinha, um ano antes, tinha tido contato com a low carb pela primeira vez, com o livro aquele Por que Engordamos. Eu tive contato pelo blog do Souto, iniciei com o blog do Souto, que um colega médico comentou comigo, eu li o blog, aí numa das postagens dele ele diz, por onde começar? Começa por esse livro foi a primeira coisa que eu li, ele diz isso, né? Então, eu comprei o livro, li, e aquilo ali deu uma reviravolta na minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, era um período que eu logo parei eu comecei a ler esse livro, eu tinha acabado de fazer uma prova, e aí eu meio que parei de treinar, e sabe, ficou aquele troço ali, mas não deu aquele estalo imediato. E um ano depois, quando eu estava nessa situação,
que eu pensei, cara, vou voltar e vou fazer uma low carb sério agora e vamos ver se essas coisas vão melhorar, né? E aí eu fiz essa prova, tem até as fotos, eu fiz essa prova ainda bem gordo e completei a prova me arrastando e tal, com aquele monte de gel, porque eu estava fazendo low carb, mas eu não tinha coragem de fazer uma maratona sem carboidrato, né? Então eu ainda estava nessa. Cara, e depois disso, eu me inscrevi para uma prova de 80 quilômetros na beira da praia, 6 meses depois daquilo. E aí, nesse período, eu emagreci. Com a low carb, emagreci, melhorei e tal, voltei para o peso que eu queria e continuei treinando. Mas eu te digo assim, cara, eu não treinava em low carb. Isso é uma coisa que eu não ainda demorei mais para fazer, como eu até mencionei hoje nos meus stories. A low carb hoje é uma coisa que o pessoal aceita mais, que o pessoal já entende, profissionais de saúde que não recomendam, eles também não falam muito, sabe? Já é uma coisa que já está mais aceita no mainstream. Mas o exercício em low carb Não, é um tabu muito maior. É tipo loucura, né? Fazer exercício em low Exato. carb é loucura. Então, cara, eu consegui emagrecer. Depois disso, eu ainda tive algumas oscilações. Agora eu já estou há um bom tempo assim mais estabilizado. Mas depois daquilo ali, ficou na minha cabeça um negócio assim, cara, eu preciso aproveitar isso na minha prática médica, na minha prática clínica. Comecei a questionar os pacientes, comecei a conversar com o paciente no consultório. Eu sempre conversei sobre treinamento, como é que tá, porque assim, atendendo lesão ortopédica, como é que tu tá correndo? Quanto volume tu corre? Como é que é teu tênis? Como é que é a tua pisada? A pergunta é natural, né? Natural você saber sobre isso. Então assim, como eu tenho conhecimento de causa, como eu tenho prática, como eu tenho experiência, então o meu atendimento inclui me meter nisso aí, vamos dizer assim, entre aspas. Eu digo assim, às vezes eu digo, fala pro teu treinador que eu não quero esse treino, que eu quero que tu faça um dia mais disso e um dia menos desse outro aqui. Vê se é possível tu fazer tal coisa. Então, assim, eu sou um cara que eu sei como é que funciona uma planilha de treino, eu sei como é que é a rotina do cara que treina para meia maratona, o cara que treina para fazer maratona, o cara que faz ultra, eu sei como é que é um treino de 5, 6 horas na montanha, tu entende? Então, eu uso isso no meu atendimento. Eu comecei a pensar, cara, eu preciso usar esse meu conhecimento crescente de nutrição, eu preciso usar isso aí para ajudar meus pacientes também. Assim claro. como eu uso o meu conhecimento de biomecânica, que nem todo colega tem, conhecimento de corrida, de técnica de corrida, das provas, a experiência. Então eu comecei timidamente a questionar essas coisas e fiz a consulta com nutricionista esportiva para ver como é que era. E, cara, nem falar, entendeu? Mas nem pensar e tal, é carbo e tal. E eu fiquei por um bom tempo assim, processando essas coisas. Entendi. Então, de 2 anos atrás, eu comecei a fazer cursos de verdade. Comecei uma pós em medicina do esporte, que foi bem decepcionante, assim, porque poucas coisas eu aproveitei. Mas acho que, enfim, acho que da mesma maneira que tu está fazendo tua faculdade de nutrição, eu acho que, de certa forma, é importante tu ter uma formação em alguma coisa, dizer assim, não, cara, que o cara é ortopedista e tá falando sobre isso? Não, sabe? Eu tenho uma formação em medicina do esporte, eu tenho outros cursos, eu acho que isso, de certa forma, é importante. Até pensei em fazer outras pós-graduações, mas, por enquanto, não... porque tu fica questionando o custo-benefício das coisas, né, cara? A gente aprende tanto com... Cara, se tu pegar e olhar as palestras lá do Low Carb Down Under, que tem no YouTube, cara, disponível para todo mundo, dezenas e dezenas de aulas ali, cara. Se tu souber tudo que tem daquilo ali, meu, né? Já é um cara absurdamente diferenciado. Né? É verdade, então, assim, é verdade. Então eu me tornei, apesar de ser médico, de ter essa pós-graduação, em grande parte um autodidata, né? Assim como tu, o que tu sabe não veio da tua faculdade, né? Então, infelizmente é uma realidade, né, cara? A gente vai indo atrás, e eu comecei a aplicar isso, a questionar para os pacientes e a tentar
ajudar de alguma maneira. Hoje em dia, para pacientes com dor articular, em geral, eu recomendo dieta low carb, recomendo que faça dieta cetogênica. Tenho uma dificuldade grande de encontrar nutricionista para me ajudar nisso, mas agora com esse mundo online, a gente consegue achar mais pessoas, facilitou bastante nesse aspecto, né? Porque sinceramente, aqui em Porto Alegre é muito difícil eu ter alguém assim, não, vai nessa pessoa, porque tu manda e aí a nutricionista não concorda com nada do que tu falou e, sabe, e a coisa não encaixa, né? É que nem quando eu mando um paciente para fisioterapia e o fisioterapeuta diz, não, mas eu quero que tu faça assim, assim. Tá, mas o meu médico falou que eu devo fazer isso, eu não devo fazer aquilo. O cara, não. Cara, começa a ter diferença de opinião e diferença de conduta e a coisa não fecha. E o prejudicado é o paciente, né? Então cara, é isso, cara. Eu venho usando essas coisas e continuo estudando, continuo aprendendo, mas e a parte do treino em low carb é uma coisa mais recente, assim, uma coisa que eu adquiri, um conhecimento que eu adquiri há menos tempo e já tenho alguma experiência pessoal com isso, mas nunca competi em nenhuma prova grande. Acho que essa história do carboidrato e a prática de exercício físico, eu acho que ela é uma coisa que já vem Tem aquele livro de fisiologia do esporte, fisiologia do exercício, que é o McArdle, né? Que é tipo a bíblia da fisiologia do exercício, que ele fala, que é aquela frase célebre, né? Esse aí mesmo. Que ele fala que a gordura queima numa chama de carboidrato, né? Essa frase é clássica desse livro. Então eu acho que a coisa vem daí, né? Não é uma coisa nova do ponto de vista, né? Deve ter o quê? O uso de carboidrato na prática esportiva, assim, em grande quantidade, é uma coisa que tem uns 30, 40 anos? Talvez um pouquinho mais, cara. Na verdade, assim, eu mostrei ali na aula, na palestra da Rebelião, né? Teve um estudo que os caras fizeram dieta cetogênica, dieta rica em gordura, né, comparando com dieta rica em carboidrato, que foi em 1939. E eles mostraram assim, a dieta rica em gordura era uma dieta com 5.000 calorias, era uma coisa absurda. E eles deram uma semana de adaptação e colocaram os caras para fazer um exercício até exaustão. E aí os que tiveram dieta rica em carboidrato conseguiram performar melhor. Esse estudo ficou esquecido, foi publicado e tal, mostrou que existia uma diferença e eles atribuíram isso ao glicogênio, né, muscular e muitos anos depois, acho que na década de 60 ou 70, porque depois disso teve guerra e tal, um grupo alemão ou sueco, um grupo sueco, baseado nesse trabalho, fez um estudo semelhante, com esse período pequeno de adaptação também, infelizmente, e fez biópsia muscular. E aí eles viram que o grupo que tinha dieta high carb tinha o glicogênio muscular em muito maior quantidade e constataram que essa era a explicação para o melhor desempenho e aí surgiu ali, né? Bom, devido ao glicogênio muscular, o desempenho depende da quebra desse glicogênio, então toda a suplementação vai se basear nisso, vai se basear em tá repondo sempre esse glicogênio muscular. O que acontece? Nunca mais isso foi questionado, porque isso acaba gerando todo um interesse da indústria em se aproveitar dessa situação, em criar suplementos, né? E, cara, a indústria move tudo, né, cara? É impressionante, a gente fica falando, parece que a gente quer fazer... Parece que estão só fazendo teoria da conspiração, né? Mas não é, a indústria farmacêutica, a indústria de suplementos, a indústria de material esportivo, de tênis, aquela história do tênis, do correr descalço, do tênis, amortecimento, pronação e não sei o quê. Cara, os caras querem que tu compre um tênis de R$2.000. Eles não querem que tu pegue um tênisinho confortável e corra, porque na verdade não faz diferença nenhuma.
entendeu? Eles querem que tu acredite que a última tecnologia vai fazer diferença, vai melhorar teu desempenho, vai prevenir lesão, né? Então, E você falou uma coisa muito certa, viu, Eduardo? Esses estudos que mostram a superioridade do uso do carboidrato na prática esportiva, eles partem de um período de adaptação extremamente reduzido, cara. Eles não dão tempo da pessoa, né? Porque é exatamente aí onde mora o grande problema, né? Que a gente fala muito sobre esse assunto. Quando você começa. A gente quando está no mamando, a gente está numa dieta cetogênica, né? Que o leite materno é cetogênico. Aí você sai do peito da mãe e o que é que começa? Começa farinha láctea, mucilon, fórmula cheia de carboidrato. Quer dizer, desde que você tem 6 meses de idade, que você começa a se entupir de carboidrato. Toda a estrutura bioquímica do nosso corpo, ela passa a queimar carboidrato como combustível principal. E aí o cara já sai de uma situação onde ele come muito carboidrato, queima bastante carboidrato, pratica exercício físico, aí passa uma semana numa dieta cetogênica, com mais rica em gordura, e quer que o cara dê um estalo e de repente tudo nele se transforme. Não funciona desse jeito, bicho. Eu conheço pessoas que demoraram 6 meses para recuperar a performance. Hoje estão com a performance muito melhor do que o que estava, mas demoraram sim. muito tempo, né? O que aconteceu, né? Na década de 70 ali tiveram alguns relatos de certa adaptação, né? Em 1900 o Stephenson, né? Que é um cara que morou ali com os Inuits ali durante anos e fazia uma dieta basicamente carne animal, né? Carne de veado, né? Uhum. E ele até teve que fazer um experimento depois no hospital, se trancou durante um ano num hospital, Exato. porque a comunidade nutricional lá, né, chamava ele de mentiroso, né? Ele disse que se adaptou bem e tal, e ele teve que se trancar num hospital durante um ano, fazer um experimento supervisionado para provar que ele não ia ficar doente, que não ia ter nenhuma deficiência e tal. Então, assim, e depois que ele fez esse estudo, que é um troço brilhante, é um experimento notável, né? Caiu no esquecimento, entende? Então, assim, aí tem várias vertentes aí, né? Tem aquela história das diretrizes nutricionais lá no início do século, a influência da Igreja Adventista, que tu até já fez um post sobre isso. Então, assim, existem muitas influências culturais e políticas e econômicas que há contra essa cetoadaptação, contra uma dieta mais baseada em dieta com produtos de origem animal, né? E a dieta de Atkins, né? Que era na década de 70, 80 ali, se tornou popular nos Estados Unidos, foi uma das chamas assim que acendeu num determinado momento e acabou que o Dr. Stephen Finney, que é o cara que é um dos grandes nomes aí da low carb, ele começou a pesquisar isso, porque ele era um médico clínico, começou a ver os pacientes dele indo bem e fazendo exercício sem consumir carboidrato, que era uma coisa que ia contra o conhecimento que eles tinham na época. E ele começou a fazer alguns estudos. Ele fez estudos com ciclistas e mostrou que com um período de adaptação mais curtos, assim, eles perdiam performance inicialmente, depois recuperavam performance. Aí, primeiro ele pegou pacientes obesos e colocou na esteira para fazer um teste de esteira e monitorou esses pacientes, fez uma dieta cetogênica durante um período e depois ele fez o mesmo teste dos pacientes carregando o peso correspondente ao que eles tinham emagrecido. E eles viram que os pacientes, na primeira semana, pioraram a performance e depois melhoraram de novo. Aí os caras disseram, mas esse estudo é paciente que não sabe o que é chegar no limite, não sei o quê. Criticaram o estudo, ele pegou um grupo de ciclistas. Aí conseguiu, por um mês, fazer um estudo com ciclistas de elite e ele mostrou a certa adaptação com sucesso e com bons resultados
Mas alguns tiveram piora da performance, era um grupo pequeno, alguns tiveram piora, outros tiveram melhora, na média teve uma pequena melhora. Foi um grupo pequeno, ele precisaria de um grupo maior, talvez mais tempo, mas simplesmente ele parou de ter financiamento para isso. É. E ele acabou E assim, não abandonando não é essa fácil. pesquisa. E não é fácil você conseguir cobaia, né? Porque pensa comigo, se eu sou um ciclista profissional, já estou com o meu desempenho treinando no É. meu máximo para ganhar uma prova. Eu vou me submeter a uma mudança radical dessa, Ah, cair a minha performance, esse é, né? essa é É outra difícil questão, né? encontrar voluntário, né? A questão das pesquisas foi isso, assim, foi uma coisa que foi andando aos trancos e barrancos, porque de repente os caras não têm interesse. Porque assim, quem é que financia a pesquisa nos Estados Unidos? Iniciativa privada, É, são as entidades de classe, as entidades de classe estão vinculadas com a indústria, de alguma forma. Então, assim, quando é que tu vai ir num evento de corrida ou de esportivo que não vai ter patrocínio da Gatorade, ou que não vai ter patrocínio da GU, que não vai ter é, um monte de stand de suplementos? Se tu começar a difundir o conhecimento assim e a cultura de que tu não precisa usar um monte de suplemento, que tu pode tomar, o cara dizendo aqui, ó, fiz meio Ironman com torresmo na sacolinha, é isso aí. Se tu começar a dizer, ó, cara, tu pode comer torresmo e tomar água e cápsula de sal, tu tem um impacto muito grande nessa questão da indústria, né? Então tu começa a perder apoio. E os atletas profissionais, eles vêm de uma cultura que continua hoje em dia, continua nas faculdades de nutrição, continua nas pós-graduações de medicina do esporte, de nutrição esportiva, de que o carboidrato é o combustível padrão e que a atividade física tem que ser baseada em carboidrato, e é muito difícil tu mudar isso. Quando o cara está num alto nível de performance, tu vai dizer pro cara, meu, vamos parar não, tudo, tu vai levar aí talvez uns meses, talvez 6, talvez 9 meses para te adaptar, mas tu pode ter a mesma performance sem precisar de carboidrato. Tu pode não ter uma performance tão boa, porque isso é uma coisa individual, ou tu pode até claro. melhorar. Não existe garantia nenhuma, mas a única garantia é que tu vai precisar de um ano para te adaptar. E tu vai perder, com certeza, em algum período o desempenho. Ninguém vai querer, né? Ninguém vai querer, cara. Ninguém vai querer. Então, E por que a assim, gente... não, o que eu ia Não, falar é que o atleta profissional, ele não está focado na saúde dele, né? Ele vai focar na saúde depois que ele para de competir. Exato. Durante a competição, ele não está focado em saúde, ele está focado em desempenho, né? Exato. E não é que o desempenho dele não possa ser tão bom quanto. O problema justamente é essa quebra que ele tem que fazer Essa de perda, né? parar, fazer a certa adaptação e retornar. Porque uma coisa é eu ou tu, que a gente pratica esporte e tal, e daqui a pouco até faz alguma coisa competitiva, mas num nível muito abaixo, em que se eu tiver, vou te dizer que poucas vezes na minha vida eu tive numa nível de performance que eu acho que não, o meu limite é esse, talvez nunca, entendeu? Então, assim, eu nem tenho muita condição de avaliar assim, não, eu tive uma pequena melhora com essa... Uhum. Cara, tem muitas outras coisas, eu tô treinando mais, treinando menos, mais estressado, menos estressado, cara, tem toda a vida em volta. Então, para um atleta Claro, amador, claro. para um esportista amador, isso é muito interessante, a cetoadaptação e o esporte em low carb, porque a gente sabe que é, obviamente, uma alternativa mais saudável. A gente sabe que isso tem relação com melhores marcadores inflamatórios, com maior longevidade no esporte. Já tem estudos mostrando alguns atletas profissionais têm uma tendência de ter uma longevidade no esporte maior, mesmo em nível profissional ainda, que é uma coisa super interessante. Mas a gente está preocupado com a nossa saúde a longo prazo. Eu quero correr maratona com 80 anos. Eu não quero Exato. bater o recorde da prova agora, esse ano, e daqui 5 anos que se exploda. Eu quero continuar fazendo isso até ficar Uhum. velho. Então, para mim, importa se eu vou ter mais ou menos saúde. Eu não quero mais treinar para um Ironman e engordar 10 quilos depois de fazer a prova. Entendeu? Eu quero me manter bem, eu estou mais preocupado com a minha saúde do que qualquer outra coisa. Então, Exato. com toda a dificuldade que tem para os atletas profissionais, eu acho que os amadores são um público que tem um potencial melhor
da gente converter, vamos dizer assim, da gente conseguir convencer a fazer essa mudança, porque muita gente até já faz low carb para emagrecer, muita gente já tem o estilo de vida low carb, mas ainda tem esse bloqueio, como eu mesmo tive durante um tempo. Ainda tem, não, mas para treinar, para performance, aí é outra história. Tu até consegue dar um trotezinho em low carb, que tu tá só oxidando gordura, mas tu não vai conseguir fazer uma prova que tu precisa de um pouquinho mais de intensidade. E aí tem até o estudo Faster, né, que é um estudo clássico aí que foi uma mudança assim, foi uma coisa que mudou os olhos com que as pessoas veem isso, porque é um estudo super bem desenhado com atletas de endurance, de Ironman e ultramaratonistas de elite, em que eles dividiram em 2 grupos, e um grupo eles mantiveram a dieta high carb e o outro eles fizeram a dieta cetogênica. E fizeram testes antes e depois, e os grupos eram super bem emparelhados no início do estudo, e depois de um período que variou de 9 a 30 e tantos meses de adaptação, ou seja, o tempo médio de adaptação foi 18 meses, então é uma certa adaptação bem feita, período bem tranquilo, e eles viram que o desempenho foi semelhante entre os grupos, e fizeram biópsia muscular antes do teste final, que era um teste submáximo de 3 horas na esteira. Fizeram biópsia muscular antes, depois e 2 horas depois. Então, assim, o glicogênio muscular, que era, vamos dizer assim, aquele ponto crítico, assim, para tu falar em desempenho, né, com low carb, eles tinham um glicogênio pré-teste, tinham o consumo de glicogênio foi o mesmo entre os 2 grupos, e a recuperação do glicogênio muscular foi igual também. E aí tu pensa, não, mas como se os caras não estavam consumindo carboidrato? Porque como recupera se o cara não estava consumindo carboidrato? Como é que tu não está consumindo ali, calculando quanto tu tem que comer de açúcar para tu ir repondo o teu glicogênio para não deixar acabar? Cara, o glicogênio ele não é reposto só pelo carboidrato ingerido. Tu tem o carboidrato que o teu fígado está produzindo, tu tem o lactato que o exercício está produzindo, tu tem o glicerol dos triglicerídeos, então tu tem outras fontes. E aí, por que o teu fígado consegue, em grande parte, a glicose produzida pelo fígado consegue usar para o glicogênio? Porque tu, estando cetoadaptado, talvez agora entre uma coisa um pouco mais técnica, tu estando cetoadaptado, a quantidade de gordura que tu consegue usar no exercício como combustível, ela é maior. Então, assim, os caras achavam que não dava para queimar mais do que 0,5 gramas por minuto de gordura, que isso seria um limite fisiológico. Ah, não, se tu tá numa intensidade de exercício, que o teu consumo de gordura chegar no 0,5 gramas por minuto, que dá 4,5 calorias por minuto, vamos dizer assim, se tu precisar mais caloria do que isso, obrigatoriamente vai entrar o carboidrato. Então, a tua curva de consumo, o teu consumo máximo a taxa máxima de oxidação de gordura, ele estava ali nos 60%, 65% do teu VO2 máximo. Só que os cetoadaptados, o cara otimiza todo esse processo, todo esse mecanismo de oxidação de gordura. Então ele oxida até perto de 2 gramas por minuto, ou seja, quase 18 calorias por minuto vindo da gordura. Então aquela curva de taxa de oxidação de gordura máxima, né, que é o máximo a taxa de oxidação de gordura, que normalmente é na zona 2 ali, 60% da tua VO2, ele vai até 85% do VO2, ou seja, tu tá numa intensidade muito alta e tu ainda não passou a usar o carboidrato, tu ainda tá usando cada vez mais a gordura, ou seja, é como se o nosso corpo fosse um carro, a primeira marcha é a gordura, e quando tu chega no limite, tu bate a segunda e entra o carboidrato. Quando tu tá cetoadaptado, a tua primeira marcha ela vai até 120 por hora. Estica muito, né? Então tu poupa, além de tu ter outras maneiras de recuperar o teu glicogênio muscular, tu poupa muito mais o teu glicogênio, tu usa menos o teu glicogênio, né? Tu estando cetoadaptado. Então funciona. Tem outros estudos mostrando atletas de força, de ginastas,
treinamento militar, medindo composição corporal, enfim, já tem estudos super bem delineados, demonstrando que a cetoadaptação é possível de ser feita, inclusive estudos com biópsia muscular para outros tipos de esporte, crossfit, treinamento de intensidade, tem fisiculturismo. Então a gente sabe hoje que a insulina não é uma coisa tão imprescindível para a gente fazer hipertrofia, que a gente não precisa de carboidrato para fazer hipertrofia, a gente pode, tendo um bom aporte proteico, isso é perfeitamente possível. Então a ciência está nos dando cada vez mais embasamento para isso, né? O que eu penso, sabe, Eduardo, em relação a isso aí, pra gente já começando a encerrar, porque a gente já tá em 1 hora de live, é incrível, né? A gente conversa muito legal. O que eu penso, cara, é assim, sempre vai existir aqueles atletas que trabalham melhor com o carboidrato. Eu acho que sempre vai existir. Cara, vai ter individualidade biológica, sempre vai existir aquele cara que trabalha, que treina e que alcança mais com carboidrato. O que me deixa incomodado, sabe, Eduardo, é a falta de abertura na cabeça das pessoas para pensar, principalmente na cabeça dos profissionais, claro, para pensar assim, e se? E se o meu atleta não for 100% com carboidrato? E se ele for 100% com a gordura? Será que é dar a opção, entendeu? Eu tava uma vez assistindo a aula de um professor e ele estava dizendo, contando o caso de uma senhora diabética que foi no posto de saúde, que ele passou a dieta dela e a dieta incluía pão, né? E eu perguntei, professor, por que você colocou pão na dieta dela? Ela não tem diabetes? Aí ele disse, não, eu coloquei pão porque ela já comia todo dia de manhã e já era uma senhora de idade e eu sei que se eu tirar o pão, ela vai continuar comendo. Eu disse, porra, mas você chegou a dizer para ela o que é que ia acontecer se ela continuasse comendo pão? Você deu para ela a opção? Né? Porque se eu chego para a senhora que tem diabetes e digo, olha, é o seguinte, para o seu diabetes aqui, o pão é péssimo. Se você continuar comendo, você vai ter que amputar o dedo do pé, você vai ter problema, vai ficar cega e vai para a hemodiálise. Mas eu posso botar o pão, a gente pode calcular, mas isso com certeza vai acontecer. Eu tô dando a opção para ela, pô. Se eu sou um preparador físico e eu chego pro cara e digo, você tem que comer meio quilo de carboidrato, como você fez, numa prova de Ironman, por que não? Eu dar a opção para ele, cara, vamos treinar aqui com carboidrato e vamos marcar teu desempenho. Agora vamos fazer uma adaptação, vamos treinar aqui com gordura e vamos marcar o teu desempenho, né? Para que eu possa comparar as duas coisas, dar a opção pro cara. Não é verdade, Eduardo? Cara, isso é o que acontece na medicina, né? A gente vê os pacientes com diabetes, com pressão alta, que para quem não foi dado nem a opção e nem a chance de tentar fazer modificações no estilo de vida, né? E a gente sabe que isso faz diferença, que isso pode reverter essas doenças crônicas, ainda que a maneira como ele fosse ser orientado a fazer isso, talvez não fosse a mais adequada, mas pelo menos uma tentativa, né? O que a gente vê hoje, exato. O que a gente vê é o seguinte, tu tá hipertenso, cara, tu vai começar com essa medicação aqui e tal. Cara, não pergunta se o cara, como é que é a alimentação, se ele estaria disposto a tentar uma reeducação alimentar, se gostaria de ser encaminhado nutricionista para tentar. Então, assim, o paciente não tem, infelizmente, a chance de fazer essas mudanças no estilo de vida. E daqui a pouco o cara é um cara que tem síndrome metabólica, que tem diabetes, como eu conheço vários, e o cara pratica esporte, e o cara tá lá tomando gel de carboidrato, diabético, e tomando gel, tudo bem. Exato. Tudo bem que o cara tá fazendo esporte e talvez ele tenha um bom controle do diabetes pela atividade física, que é super importante. Talvez ele tá consumindo o carboidrato no melhor momento que ele poderia consumir, que é durante a atividade física, não tem problema. Mas, pô, se tu tem uma doença que é uma intolerância ao carboidrato, se tu sabe que esse carboidrato aumenta a tua inflamação sistêmica, aumenta teu estresse oxidativo, ele pode desencadear, pode te piorar a tua resistência insulínica, pô, o carboidrato é ruim para ti. E ele é ruim para ti. Não pensar diferente, né, cara?
né? Exato, exato. Então por que não dar a chance, né? Eu não gosto parece, parecer que eu estou chegando aqui querendo falar mal dos meus colegas, enfim, porque assim tem Não, muitas claro que coisas não. por trás disso. Sim. Por exemplo, a questão da consulta médica por convênio hoje em dia. Né? Então, assim, se eu não consigo fazer muitas vezes a consulta que eu gostaria de fazer no tempo que eu tenho para fazer. Não posso atender Uhum. cada paciente em 1 hora. Não posso. Às vezes acontece, tá? Mas acontece para prejuízo financeiro, inclusive meu, né? Sim, sim, Porque sim. eu deveria, pelo que o convênio nos remunera, eu deveria atender a cada 15 minutos. Isso é o que faz sentido, isso é o que dá para fazer. Isso é um absurdo, né, cara? Tu entende? Aí agora é o seguinte, tu pega um cara que tu pode fazer uma receitinha e liberar o cara, ou tu pode chamar o cara para uma conversa, explicar um monte de coisa. É diferente, entendeu? Aí, sabendo que a maioria quer mais é que tu dê a receita mesmo, Exato, entendeu? exato, Então a exato. gente tem que entender esse outro lado de quem passa o dia vendo o paciente e os pacientes não querem mudar o estilo de Claro, vida. claro, Então, claro. assim, independente, não é uma crítica aos colegas, mas assim, É eu uma acho que é crítica ao importante, sistema, né, cara? O problema é mas o eu acho que é sistema todo, né? importante abrir a cabeça das pessoas para que elas saibam que existem abordagens diferentes e que elas podem procurar profissionais que vão estar dispostos a abordar de forma Exato, diferente as coisas, né? exato. Porque se eu chegar para os meus pacientes que chegam com dor e eu disser assim, olha só, se tu emagrecer, a tua dor vai melhorar muito, não só pelo fator mecânico, mas porque tu vai diminuir a inflamação sistêmica, vai melhorar teu metabolismo, tu vai melhorar o teu diabetes, vai melhorar a tua hipertensão, vai melhorar tuas dores articulares. Tu estaria disposto a fazer uma dieta? Ah, doutor, pois é, já tentei. Tu vê que tem cara, a maioria não quer. Não quer. É, Doutor, mas não dá para tu me dar um anti-inflamatório? Putz, é frustrante para mim isso, porque é o cara, frustrante, claro. tu quer fazer diferente, mas não adianta tu Não, querer ajudar alguém que não quer ser ajudado, né? Pelo menos da exato, forma exatamente. que tu tá vendo que seria melhor. Então, assim, também os pacientes não são só vítimas. A Claro, maioria, claro, e eu claro. te digo aqui, eu tenho exemplos na minha própria família de pessoas que não querem saber. Elas não querem saber o que eu estou estudando de nutrição, não querem saber que o carboidrato é isso ou aquilo, não querem, entendeu? Muitas pessoas simplesmente não têm interesse. Mas eu acho que é importante a gente Isso, a gente oferecer continuar uma dando a opção, alternativa oferecer a alternativa. que as pessoas saibam, porque quem está nos assistindo aqui, quem vem até nós, são pessoas que não são essa maioria, que são pessoas que querem melhorar a sua saúde, e eu acho que é importante que elas saibam que elas podem podem viver em low carb, que elas podem treinar em low carb, podem competir e podem ter performance em low carb. Exato, Apesar exato. de tanta gente dizendo o contrário, né? A gente está aqui para mostrar isso aí. Show, show. Cara, eu vou ser respeitoso com o seu tempo, a gente já está aqui com 1 hora e tanto. Eu sempre faço no final das lives uma pergunta, porque assim, eu sou nerd de carteirinha, apaixonado por leitura, então uma das coisas que eu sempre peço para todo meu convidado é de uma indicação de livro. Não precisa necessariamente ser da área, um livro que marcou a sua vida, que marcou sua carreira, né? Então eu sempre peço essa recomendação. Que livro você recomenda aí para nossa audiência? Cara, eu vou recomendar um livro que é da área, tá? Tá. Porque, na verdade, uma coincidência, assim. É um livro que eu comprei numa viagem e eu não li quando eu comprei. Que é o Primal Endurance, que tem Ah, tudo a ver sim, com a nossa conversa de do hoje, Mark do Mike Sisson, né? Sisson. É. Cara, é Legal. um livro sensacional porque ele é um livro que faz Vou um digitar aqui pro pessoal. compilado ele faz um compilado das partes, das coisas de nutrição, de fisiologia do exercício, de treinamento. Então, assim, eu me identifiquei muito com o conteúdo desse livro, porque ele é um livro voltado para atletas de endurance, mas ele tem toda uma abordagem que vai desde do nível de estresse, do controle de estresse, do sono. Então, assim, cara, ele conseguiu num livro que não é muito grande
e que não é muito difícil do ponto de vista técnico de ler. Ele é um livro Uhum. acessível, mas ele conseguiu trazer o que tem de melhor nos livros de low carb, nos livros de fisiologia do exercício. Ele fala do MAF Training, que é um negócio que eu uso bastante, que eu acredito bastante também. Fala de treinamento de força, fala dos sprints, de alta intensidade. Então, assim, eu acho que é um livro super completo, assim, para quem é Legal. profissional da área e para quem não é também. Eu comprei numa Show. viagem, fui ler ele, fui pegar ele de novo 2 anos depois. E Olha eu disse, só. cara, esse livro é muito interessante. Ele tem tudo que eu quero aqui. Então Legal. ele ficou um favorito assim para mim. Tudo tem seu tempo, né, cara? Às vezes você compra e você, se tivesse lido, talvez não tivesse pegado toda a ideia, e aí o fato de você É, ter lido depois deu esse up. Cara, fantástico, o nosso papo foi muito bom, a gente beleza. acabou nem conversando sobre um bocado de coisa, mas realmente a gente ficar aqui mais de 1 hora, o pessoal acaba não assistindo. Então quero te agradecer Não, demais a tua presença, muito, muito obrigado. cara, Vamos eu que marcar te um novo agradeço. papo. Vamos marcar um Tá? novo papo, porque eu quero conversar ainda com você sobre o Dr. Lieberman, o Daniel Sim, Lieberman, sim. Não, esse é um assunto porque muito é um interessante, assunto muito muito legal legal, também. muito interessante. Legal. Tá? Cara, muito obrigado pela tua presença, uma boa noite, dá um beijo nas tuas filhas, um abraço na esposa e um abração para Valeu, você, meu cara. amigo. Valeu, muito Um obrigado. abração. Valeu pelo convite, cara. Valeu, Abraço. tchau, tchau. Tchau, tchau.